Boa noite. No oferecimento de Conac Empreendimentos, Patrimonial Segurança, Vice Sport Caron, Florestal JP, MK Telecom, começa aqui mais um programa Eleições 2020 JRTV Debate. Nossos convidados hoje são Astor Kist, vice-presidente da Fiesc e presidente do Conselho das Entidades Empresariais de São Miguel do Oeste. Francisco Crestani, vice-presidente de Finanças da FEComércio de Santa Catarina. E Javier Centenaro, vice-presidente para o Extremo Oeste da Associação Catarinense de Supermercados, ACATS. E o tema do debate dessa sexta é Eleições 2020 sob o ângulo da classe empresarial. O JRTV Debate, que vai ao ar todas as sextas, a partir das 18h30, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Fique conosco, porque está começando Eleições 2020 JRTV Debate. Durante o programa, a produção vai fazer uma série de perguntas e indagações aos nossos convidados. São pessoas ilustres da nossa sociedade, pessoas renomadas de alto conhecimento, principalmente no que tange à indústria, comércio e prestação de serviços. E nós vamos tentar apresentar alguns temas para que sejam analisados e ver de que forma a gente pode contribuir no processo eleitoral desse ano, já que 15 de novembro estaremos elegendo novamente o prefeito, o vice-prefeito e os 13 vereadores da Câmara Municipal aqui de São Miguel do Oeste. E a nossa primeira indagação é a seguinte: um dos temas mais comentados ultimamente e que ainda provoca bastante polêmica são as mãos únicas em São Miguel do Oeste, para o desenvolvimento do comércio em geral da principal cidade do Extremo Oeste. Como vocês avaliam a questão da mão única? Começamos aqui pela direita com o senhor Astor Kist. Boa noite, Astor. Boa noite. É um prazer muito grande tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Francisco. Boa noite, Javier. Boa noite, internautas. Essa questão das mãos únicas, ela foi bastante discutida e debatida no Conselho de Planejamento, e uma época, inclusive, eu fiz parte desse Conselho de Planejamento, e foi apresentado um estudo, na época, e esse estudo ele foi endossado, inclusive, pelo Conselho de Planejamento, e foi depois implantado. Então, a ideia que se tinha na época era de modernizar o trânsito, de criar uma espécie de cinturão central, onde houvesse algumas mãos únicas, no sentido de facilitar o acesso à cidade e de facilitar também a saída da cidade, principalmente nos horários de maior pico de trânsito. Nesse sentido, foi criada a mão única da Marcílio Dias, no sentido de sair da cidade, e da 15 de novembro, no sentido de entrar na cidade. Isso dependendo de onde se olha também. Mas vindo do lado de Maravilha, vindo do lado da capital, então entrando na cidade, à direita, a 15 de novembro, uma mão única, no sentido de facilitar o acesso. E a Marcílio Dias, uma outra via, no sentido da saída da cidade. Então, a princípio, essa concepção ela foi analisada pelo Conselho das Entidades, não, pelo Conselho Urbano de Urbanismo, e foi até endossada pelo Conselho de Urbanismo e achada interessante. Depois da implantação, inclusive, aí deu para observar
que nem tudo que foi planejado no Conselho de Planejamento foi exatamente o que aconteceu. Houve alguns questionamentos, houve transtornos, o pessoal demorou para se acostumar, e eu acho que é uma questão que talvez possa até voltar à tona, ao debate, agora nessa questão eleitoral. Mas eu, como integrante na época do Conselho de Planejamento Urbano, eu tenho que reconhecer que eu fiz parte desse estudo e, na época, inclusive, eu fui um dos que também lancei essa questão, achando que, dessa forma, nós estaríamos modernizando o trânsito da nossa cidade, estaríamos dando à nossa cidade um fluxo mais rápido de veículos. Agora, por outro lado, se colocando no lugar das pessoas do interior que estavam acostumadas a olhar para um lado e para outro e entrar, elas foram pegas de surpresa. Então, para essas pessoas, principalmente, isso criou uma dificuldade muito grande. E como integrante do Conselho de Planejamento da época, eu tenho que reconhecer isso. E realmente isso trouxe dificuldades para muitos motoristas, principalmente motoristas não tão acostumados com o trânsito intenso. Então, na minha avaliação, eu acho que todo estudo que é feito, ele é passível de revisão. E, possivelmente, se deva fazer uma revisão quanto às mãos únicas. Isso observando as reclamações de muitos comerciantes, observando os comentários de muitos motoristas, principalmente do interior, observando comentários de pessoas que vêm de fora e não imaginavam essa questão. Então, eu acho que fiz parte do estudo inicial, endossei o estudo inicial, mas, no momento, acho que pode ser revisto. Javier, ainda sobre essa mesma questão, você acredita que o pessoal da região, de cidades próximas, estariam optando por não vir a São Miguel em função das dificuldades que enfrentam no trânsito? Ou acha que isso é folclore ou não tem nada a ver? Ou acha que o comércio pode ter sofrido algum prejuízo? Que análise tu faz? Serginho, eu vejo que a implantação das mãos únicas foi um processo, como o senhor até comentou, estudado, buscado, mas não se levou em consideração a questão cultural. E a gente tem realmente uma dificuldade de adaptação a essa situação, como qualquer situação cultural, a gente tem uma dificuldade de mudança, de adaptação, e as mãos únicas não é diferente. Leva um bom tempo até o pessoal se acostumar e, com certeza, assusta o pessoal à primeira vista. O impacto inicial, eu acredito, tenha sido realmente importante. E os próprios motoristas nossos, não só do interior, mas da cidade, sentiram alguma dificuldade no começo. Acredito que já está um pouco mais consolidado, mas como o senhor falou, cabe ainda melhorias, cabe mudança, adaptações, de repente. Vejo como a ideia do corredor acabou se esvaindo e dependia um pouco mais, na verdade, de uma clareza nisso. Então, quem vive o dia a dia sabe, é aqui e tal, mas quem vem de fora e tal tem uma dificuldade maior. Talvez se as ruas fossem a totalidade delas, mão única, então sabia que a rua toda era mão única, ficou uma parte da cidade, então ficou algo realmente estranho. Tudo é questão de adaptação, tudo é questão de ajustes. Eu acredito que elas proporcionaram um trânsito, uma agilidade maior no trânsito. Eu, de minha parte, quando eu quero me deslocar um lado ou outro da cidade, eu procuro as mãos únicas. Para mim, facilitou.
Mas como a gente disse, tem pessoas que andaram 50 anos daquela maneira e mudou de uma hora para outra. As pessoas vão ter muita dificuldade. Realmente, o pessoal do interior e tal, fica com receio, e até porque quando foi implantado, se criou um auê muito grande. Se falou muita coisa e como qualquer processo de mudança, a gente vê primeiro a questão da dificuldade do que outra situação, que o benefício que possa trazer. E esse auê levantado no começo afastou muita gente. A implantação em si talvez não tenha sido o maior problema, mas o que se fez dessa implantação, o que se fez das mãos únicas, assustou quem era de fora. Mas tudo é processo de, como qualquer situação, de convencimento, de mostrar como funciona e, como o senhor falou, de ajustes ou até mudança drástica, voltar realmente ao que era, mas tudo com planejamento, com estudo, vendo as particularidades da região. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Obrigado, Javier. É uma alegria tê-lo aqui também no nosso programa, quando estamos analisando as eleições deste ano sob o ângulo da classe empresarial. Também é nosso convidado, Francisco Crestani, vice-presidente de Finanças da FEComércio de Santa Catarina, empresário aqui da nossa cidade. Desculpe. Crestani, ainda sobre esse assunto, mão única. Com a sua instalação, algumas tradicionais ruas preferenciais foram alteradas. E isso causou um rebuliço na cabeça dos motoristas. Na tua opinião, a mão única deu certo ou também tu entende que ela precisaria ser revista? Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui com os senhores, o Javier, o seu Astor aqui, e boa noite a todos os internautas também. Serginho, acho que nós tivemos ali uma viravolta nesse período ali de uns 180 graus aí, no mínimo, né? Eu acho que tem outros aspectos que nós temos que ver, que foi feito, além de ter entrado o próprio rotativo junto, a cobrança, o próprio estacionamento junto, a reclamação foi maior em função disso também, né? Mas eu vejo o seguinte, o que nós perdemos nessas duas, vamos dizer assim, nessas duas avenidas, só de rótulas que foram retiradas, que foram, digamos assim, dinheiro que já tínhamos colocado lá e simplesmente sumiu, né? Eu acho que tivemos um custo aí muito alto, em primeiro lugar. Segundo, eu acho que nós temos, a cidade, nós temos umas vias muito largas, digamos assim, para ter mão única. Se alguém visitar alguma cidade aí, pega Joaçaba, pega Joinville, pô, é um pequeno que passa um carro, às vezes, lá numa mão lá, e a gente acha que está bom, digamos, né? Pô, para nós aqui, para alguém, tem um carro estacionado, para alguém do lado, e ainda nós conseguimos passar, né? Então, eu acho que, digamos assim, a nossa cidade tem outra característica, né? Venda no interior nós perdemos, sim, sem dúvida nenhuma. Tem gente que não... Eu acho que só vem para a cidade, obrigado, digamos assim, né? Principalmente nessa região do centro, né? E eu acho que nós temos que rever, sim, eu vou ser bem franco, defendi desde o início, vou defender, continuar defendendo, eu sou contra as mãos únicas, né, porque eu acho que nós tínhamos soluções tranquilas, sem problema, né, e um detalhe, que nós fizemos a mão única, mas tem esquinas que nós temos a preferência, não tem o bloqueio para entrar na contramão, digamos assim, né, então a gente entra automático, às vezes, sem... despreocupado, a gente tem condições de entrar. Então, faltou também uma sinalização, não de proibindo, mas assim de, sei lá, mais tartarugas, alguma coisa, digamos assim, que a pessoa, opa, que não vai dar para entrar, né? Até para poder ajudar. E eu acho que o candidato que for a prefeito agora e colocar isso no plano de governo, com certeza vai levar uma boa vantagem em cima disso. Vai ganhar a simpatia do eleitorado.
vai, além dele se eleger, digamos assim, cumprir, né? Primeira coisa, né? Mas eu acho que isso são pontos positivos para isso, né? Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate, um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18h30, enfocando aspectos relacionados com o pleito deste ano. Ainda nesse primeiro bloco, vamos para a segunda rodada de perguntas. Estamos vivendo dias complicados devido à pandemia do Covid-19. Algumas empresas fecharam suas portas, outras estão na ativa mais por questão de orgulho, e as perspectivas para os próximos meses não são nada animadoras. Pergunto aos meus convidados: existe alguma forma do poder público municipal auxiliar para que não se estabeleça uma quebradeira com reflexos terríveis na economia e no nível de emprego? Começamos agora pelo Javier Centenário. Serginho, eu vejo que o poder público também é muito amarrado em várias situações. Eu tenho participado das entidades e dos próprios conselhos há muito tempo e não se consegue fazer tudo o que se acha que deve. E essa questão de incentivos ou coisa assim é bem complexa, é bem complicado, muito amarrado na legislação e que causa uma dificuldade. O que eu vejo, não só nessa questão em relação à pandemia, mas qualquer outra situação, o que mais pode ajudar as empresas é o poder público atrapalhar. O que mais tem feito as empresas avançarem, ou coisa assim, é o poder público dar celeridade nos processos, deixar as empresas que querem investir realmente investir, nesse sentido. Porque a questão de incentivos fiscais ou alguma coisa assim, no município é muito complexo. É muito difícil acontecer. Eu tenho participado disso e cobrado e buscado, e a gente vê que quando escapa de um lado, bate numa legislação e aí trava porque o promotor diz, a lei não permite isso, ou algumas situações assim. Nos próprios conselhos a gente tem tido uma dificuldade muito grande em ajudar em algumas situações que a gente até sabe que precisaria, mas a lei não permite. Então, é bem complexo o poder público realmente trazer algo para... Não, eu acho que dando celeridade, ajudando as empresas a fazer o papel da empresa em si, deixando elas trabalharem, é um grande avanço. Acho que aí é o principal ponto. Cristiano, ainda sobre esse tema, de repente a gente observa que o governo federal tomou algumas decisões, jogando a cobrança de impostos, dando mais prazo para que o contribuinte possa pagar. Será que isso não seria uma atitude, uma medida que o poder público municipal poderia também adotar em São Miguel do Oeste para, de repente, amenizar um pouco a situação das empresas? Porque tem algumas empresas que realmente estão penando. Elas estão com enorme dificuldade de se manter na ativa. E olha, se continuar mais 2, 3 meses, eu não vejo como, porque a situação é delicada. Concorda? Eu acho que nós temos o presidente agiu, eu diria assim, agiu rápido, com créditos, enfim, para as empresas, aquele negócio de tu colocar, reduzir horário, reduzir salário, aumenta, né? Eu acho que ele agiu isso muito rápido. Você comentou dos impostos que foram parcelados do governo federal, mas, se eu não me engano, acho que o mês que vem começa os pagamentos. Então, ali eu vou ter 2 contas para pagar, né? Porque eu acho que todo empresário, digamos assim, deveria ter pego esses créditos até para manter caixa, para fazer caixa. Porque hoje a sobrevivência é caixa, não tem outro jeito, né? E o governo municipal, digamos assim, o nosso maior imposto ali era o IPTU e o próprio alvará das empresas, falando nas empresas, né? Isso, teoricamente, já tinha passado. Nessa hora, eu acho que o prefeito não tinha mais o que fazer. O que tinha para pagar era pouca coisa ainda, né? Para buscar.
Agora, eu acho que o que nós mais estamos vendo e vamos ver é as empresas sem caixa, sem previsão, sem nada. As empresas estão vendendo hoje para pagar o título amanhã, coisa parecida. Então, esse tipo de empresa nós vamos ter problemas sérios, sim. E agora acumulou. Que agora está voltando o pessoal que estava também, digamos, estava trabalhando com o período menor, ou estava totalmente afastado da empresa, né? Os custos virão agora. E outra, ele vai ter que manter, se ele manteve isso 90 dias, as pessoas afastadas, ele vai ter que manter no mínimo 90 dias na empresa agora. Então é um problema, digamos assim, que vai dificultar, sim. Eu acho que a parte empresarial nós vamos ver ainda. Eu acho que a dificuldade maior nós não vimos ainda. É o meu ponto de vista. As Turquist, acredita que existe alguma fórmula mágica do poder público municipal ajudar essas empresas, ajudar o comércio, a indústria? Como você analisa essa questão? Sérgio, internautas e companheiros aqui, eu não vejo o poder público municipal com as mãos muito amarradas e, inclusive, ele, poder público municipal, sentindo fortemente os reflexos da pandemia. Porque o poder público municipal ele vai se ressentir dos repasses do Fundo de Participação dos municípios federais, do repasse de ICMS por parte do Estado e por parte, inclusive, de arrecadação própria. Então, até conversava com o prefeito há dias atrás, a Prefeitura de São Miguel do Oeste ela vai ter uma redução bem severa na sua arrecadação, tanto pelo que vem do governo federal, como pelo que vem do governo do Estado e também pela arrecadação própria. E é normal que isso aconteça porque o governo federal arrecada os impostos e repassa parte para os municípios. O governo do Estado arrecada os impostos e repassa parte para os municípios. E como essa arrecadação de impostos, de forma geral, caiu muito, então o município também está se ressentindo disso. Agora, eu acho que o prefeito e o que o poder público pode fazer, como é na linha do que o Javier colocou, de ser ágil nas liberações de processos, de criar um ambiente favorável de forma administrativamente. Agora, monetariamente, eu vejo pouca capacidade por parte do município. Eu participava, inclusive, na parte da manhã, da reunião da Fiesc, da Assembleia da Fiesc, e uma das pessoas que falou na parte da manhã na Assembleia da Fiesc foi o diretor do SEBRAE. E ele colocou claramente na sua explanação de que o SEBRAE ele colocou já à disposição das pequenas e médias empresas, ou das micro e pequenas, vamos dizer melhor, que é a responsabilidade do SEBRAE, certas linhas de crédito para facilitar essa vida. Eu concordo plenamente com o Francisco de que a conta vai vir. Nós postergamos impostos, nós postergamos compromissos, mas eles vão ter que ser pagos. E sem uma linha de crédito favorável, nós não vamos ter condições para muitas empresas sobreviverem. Então, eu acho que o SEBRAE está entrando com alguma ajuda. Eu acho que o governo federal, de forma ampla, ele fez muito naquele auxílio dos R$600 para quem não tinha renda, isso por 3 meses e prorrogado por mais um tempo, então isso jogou muito dinheiro no mercado.
que ajudou enormemente. Além disso, aquele PROLAMP, o crédito que foi aprovado, que a Caixa Econômica e outros organismos estão distribuindo, ele está saindo que nem água com açúcar, tanto que a primeira remessa de verba já se esgotou, mas o governo está prometendo mais. Então, eu, sinceramente, acredito que o poder público municipal tem pouca capacidade. Mas nós temos que nos agarrar às pequenas e microempresas e, de forma geral, no município, as empresas, elas têm que se agarrar mais nos créditos de nível federal, mais nos organismos tipo SEBRAE, Fiesc, federações e outros organismos que têm mais condições no momento de ajudar do que o próprio município. Essa é a minha visão. Mas as flores também teria um detalhezinho que quem está fazendo é o governo federal, os empresários vão ter que pagar a conta, isso está bem claro, né? Mas nós não vimos órgãos públicos nenhum, Câmara de Vereadores, secretários e não sei o quê, deputados, etc., abrirem mão de alguma coisa. E sim, eles estão economizando um monte porque estão em casa. Não, o deputado não tem viagem, não tem isso, não tem aquilo, né? E ninguém se viu falar de abrir mão. Essa é uma questão, Francisco, muito discutida, inclusive, de que o setor privado ele teve que se privar na marra de muita coisa. E o setor público ele está muito tranquilo, continuando a receber seus salários, ficando em casa, tudo normal. Então, a única coisa que o governo federal conseguiu impor aos estados é a questão de não reajuste salarial por 2 anos. Mas, fora isso, tudo tranquilo. Então, eu acho que nós temos, como empresários, como representantes do setor produtivo, realmente motivos para criticar e levantar essa questão. Por que só o setor privado e o setor público não? Eu acho que é uma questão muito bem levantada. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Vamos para uma pequena pausa e retornamos em seguida. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bicisport Caron, bikes adulto e infantil, patins de skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bicisport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bicisport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos pra cá o mundo evoluiu muito.
E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. JRTV Debate, que apresenta dados, aspectos, enfim, tudo que se relaciona com o pleito deste ano. E vamos para a nossa segunda rodada de perguntas. Pouco nada se ouvimos sobre a instalação de novas indústrias em São Miguel do Oeste. Sabemos, por outro lado, que algumas empresas tradicionais transferiram suas fábricas para municípios vizinhos, como Bandeirante, Paraíso e Guaraçá. Aí eu pergunto para vocês, essa situação pode ser atribuída a que fatores? Agora, quem começa respondendo é o empresário Francisco Cristã. Serginho, veja, eu não quero entrar no mérito da lei, que a lei não permite isso, não permite aquilo, não permite aquele outro, né? Eu acho que essas empresas que se mudaram também para municípios menores, o próprio IDH deles é menor, né? Acho que eles têm, não tenho certeza, eles têm uma facilidade melhor para financiamento com juro menor. Que o juro hoje, muitas vezes as pessoas acham que é baixo, mas não é baixo. Quando tu pega lá 60 meses, 70 meses, 80 meses, meu amigo, dá um monte de dinheiro, por mais baixo que seja o juro. Mas eu acho que todos os setores públicos, todos, não só o municipal, não interferindo, o Rabiel falou primeiro, não atrapalhando, mas isso já é um monte de um apoio que eles estariam dando. Agora, as dificuldades que eles colocam, os empecilhos que eles colocam, aquele que, digamos assim, a última palavra é minha. Não, a gente não tem como aguentar tudo isso. Eu vou falar de cadeira porque aconteceu comigo agora esses últimos dias e coisa. Eu cheguei a escutar de um órgão público, da pessoa responsável, chegar a me dizer: a lei está do meu lado. Eu digo: tu me desculpe, digo, a lei está entre você e eu. Um pode estar mais próximo, mas não está do teu lado e nem do meu. Está entre nós dois e nós temos que ajustar, né? Então eu acho que quando a pessoa acha que estabilidade e a última palavra dele, a assinatura é dele, vou usar a palavra bem clara, é tranqueira que está atrapalhando o comércio, a indústria da nossa região. Isso não temos nem o que ver. Outra coisa, tem órgãos estaduais e federais, que tudo que não serve na capital ou coisa parecida, parece que usam São Miguel do Oeste para dar, digamos assim, para castigar esse funcionário público para mandar para cá. Daí ele vem aqui e ainda se acha no direito de fazer do jeito que ele quer, né? Então eu acho que o que os órgãos têm que fazer, está saindo alguma indústria, está saindo uma reforma, está saindo não sei o quê, vamos lá dar uma olhada, vamos fazer uma visita, vamos ver o que precisa, o que podemos facilitar, ou aonde podemos não atrapalhar. Mas tu não vê isso. Tu só vê gente te cobrando, te dificultando e coisas. Se nós não mudar isso, não virar a estabilidade, nós não temos como andar. Isso aqui, daqui 2 anos, eu quero ver quem é que vai pensar, investir em coisa parecida. Porque nós estamos à beira do caos com
com esses órgãos públicos e etc. E não se escapa um. Não se escapa um. Não adianta dizer que o meu é melhor ou coisa parecida. Tudo que nós estamos investindo na cidade agora, o mais rápido que teve aqui foi o Condé, que foi o novo sistema. O projeto nosso lá, das derrubadas de árvores e coisa, ficou 5 meses no órgão e nem sequer olharam o projeto. Nós estamos fechando entre, não vou dar prazos agora, mas entre prefeitura, Celesc, bombeiro, tem projeto que tem um dos órgãos que vai fechar o ano para nós retirar a aprovação. Turma, tenham uma santa paciência, que isso não dá para nós carregarmos, esse fardo é muito pesado. Astor Kish, vice-presidente da Fiesc, qual é a leitura que tira dessa situação? De repente, uma política de incentivo à captação de novos empreendimentos seria uma alternativa? Enfim, qual a tua opinião a respeito? Bom, eu como representante regional da Fiesc e também no Conselho das Entidades, na coordenação do Conselho das Entidades, e participando da CISMO há muitos anos, assim como o Javier, o Francisco também, participando dos nossos órgãos aqui, eu vejo o seguinte: o poder público, foi muito bem já colocado, ele tem que criar um ambiente favorável para os estabelecimentos do setor produtivo, comércio, serviços, indústria. Esse ambiente favorável, ele vai desde o bom atendimento, que foi já mencionado aqui, desde a agilidade na emissão de licenças, nos licenciamentos, no CD Alvará, no CD licença ambiental, no CD ABICE, todas essas questões legais. Então, eu acho que essa agilidade da qual o Francisco fala, ela realmente é fundamental. Nós não queremos, nenhum empresário quer descumprir a lei. Ele quer cumprir, mas ele quer agilidade nos seus processos. Porque um estabelecimento que venha a se instalar, cada mês que passa é despesa, é custo. Cada mês que passa, ele deixa de arrecadar, deixa de faturar. E isso é prejuízo. Então, realmente, esse entrave operacional dos órgãos públicos é realmente preocupante. Mas, por outro lado, o Javier, de repente, possa falar um pouco melhor disso, existe também possibilidade de os órgãos municipais criarem determinados tipos de incentivos e vantagens que criem realmente atrativos para determinadas empresas se estabelecerem. Todos nós sabemos que a prefeitura, por exemplo, não pode dar nada, mas ela pode, por exemplo, ceder um terreno e, mediante a aprovação de legislação, dar condições para um determinado empresário de pagar isso em 10 anos. Ela pode criar, através de legislação de aprovação da Câmara de Vereadores, abrir mão temporariamente de algum imposto. E eu acho que isto, a nossa prefeitura, o nosso poder público, tem que realmente explorar ao máximo. Tem que fazer o maior esforço possível nesse sentido, de criar incentivos possíveis e permitidos legalmente para o estabelecimento de empresas. Que foi falado que nós perdemos em administrações passadas várias empresas que se criaram em São Miguel do Oeste, que começaram no nosso município e, por questões melhores oferecidas
em outros municípios se deslocaram, ou para Guaraciaba, ou para Paraíso, ou Bandeirante, como foi citado. Mas eu acho que isto, além, da questão do IDH e do incentivo de impostos, além disso, houve muito dessa questão que eu coloquei, da possibilidade de ceder o terreno e receber esse terreno de volta em mais prazo, de abrir mão de algum imposto e receber ele, começar a arrecadar impostos, de daqui a pouco conseguir alguma terraplanagem, algum incentivo nesse sentido, claro, tudo dentro da legislação. Eu me lembro, por exemplo, num dos mandatos do João Valadares, quando vieram para a nossa região, para a nossa cidade, uma porção de aviários de postura. O João, na época, foi criticado por muita gente por isso. Mas o nosso movimento econômico, em função disso, cresceu muito. Então, a prefeitura, na época, cedeu máquinas, ela gastou em cima disso, ela deu esse incentivo, mas o retorno veio. E o retorno veio realmente. Só que o poder público ele não pode ser tão imediatista de querer isso de hoje para amanhã. Acho que tem que dar condições para que o empresário ele cresça e, em função do seu crescimento, do seu trabalho, ele consiga pagar esse seu estabelecimento, essa sua área futuramente. Então, eu acho que é uma porção de coisas que tem que ser analisadas no seu conjunto. Bom atendimento, agilidade dos processos, incentivos o que for possível, infraestrutura. Eu acho que não adianta nada, não resolve nada a prefeitura, por exemplo, ceder uma área onde não tem luz, onde não tem água, onde não tem acesso pavimentado, onde não tem telefone. Aí não resolve nada, o empresário não tem como sair do chão. E, por outro lado, eu vejo muito importante o setor público, a prefeitura, apoiar os nossos empresários. Não pensar tanto, ou talvez nem pensar, em grandes empresas virem de fora se estabelecer aqui. Vamos fazer as nossas pequenas crescer. Quantos exemplos nós temos aqui na nossa cidade de pessoas que começaram muito pequenininhas e estão muito bem obrigadas. Vou citar o caso da Soprano. Começou com um tornozinho, ele sozinho, e hoje é uma grande empresa. O Vicente, que está em Guaraciaba, começou aqui em São Miguel, fazendo umas soldinhas, algum reboquinho para cá e para lá. Hoje tem uma empresa bem instalada em Guaraciaba. E outros exemplos. O Juca começou com a Sulvale, pequeno, hoje é uma grande empresa onde está a JBS. E assim nós temos muitos exemplos. Porque eu sempre digo o seguinte: uma empresa, para se estabelecer e para ter possibilidade de crescer, ela precisa de ou matéria-prima no local, mão de obra ou mercado consumidor. Nós aqui temos determinadas matérias-primas que favorecem a instalação de algumas empresas. Outras não tem como se estabelecer aqui. Então, por exemplo, pensar numa indústria de celulose, ela não cabe aqui, porque nós não temos reserva florestal para isso. E assim outros setores. Então, nós temos que trabalhar o que nós temos aqui. E por isso, por exemplo, aqui a agroindústria é forte, porque nós temos matéria-prima nesse setor. E a indústria transversal, a agroindústria, ela também sai muito bem, porque ela trabalha para um outro setor. E, consequentemente, o comércio vai bem quando existe uma indústria forte e uma agricultura forte. Os serviços vão bem quando existe uma agricultura forte e uma indústria forte. Então, é um complexo todo que eu acho que realmente a sociedade como um todo, junto com o poder público, tem que debater e nós criarmos um ambiente favorável para o estabelecimento de empresas. Javier,
Além desses fatores apontados pelo Astor e pelo Crestani, você acredita que, de repente, a implantação de uma linha aérea seria também uma alternativa para reforçar a estrutura a ponto de motivar empresários a vir investir em São Miguel do Oeste? Serginho, não só a questão da linha aérea, mas toda a nossa questão de infraestrutura de transporte é urgente. Eu e o senhor Astor participamos essa semana, inclusive, com uma reunião com a bancada do Oeste e cobramos essa situação, né, senhor Astor? Que para a gente trabalhar, para a gente fazer aqui, a gente tem condições de levar nossos produtos para os outros lugares, de fazer. Está intransitável a nossa região. 282 aí, andando a passo de tartaruga, com promessa de que se vai resolver, mas muito difícil, a 163 nem se fala. Seu Astor e o Diverti e o Cláudio foram muito felizes na recente reunião que tiveram aí com o ministro, de pelo menos ter uma posição, uma luz nesse sentido. Mas nós, nas entidades, temos trabalhado muito isso há muito tempo. Eu queria só voltar um pouquinho na questão que o senhor Astor estava abordando em relação a como fazer isso para realmente atrair as empresas aqui, a manter as nossas empresas. Uma é aquela questão que eu já citava antes, de dar condições, de dar celeridade, de criar mecanismos, mas mais do que isso, a gente tem que ser proativo. A gente tem que buscar aonde a gente tem as oportunidades. A gente vê algumas cidades na região que têm crescido nesse sentido. O que a gente precisa colocar aqui? E isso não parte só do poder público. Isso parte do empresário também. Parte do empresário de ver realmente onde tem. E, claro, o poder público pode auxiliar. No Conselho de Desenvolvimento, eu tenho participado já há muito tempo, quase 15 anos participando do Conselho de Desenvolvimento, e a gente tem buscado fazer o máximo possível para realmente auxiliar as empresas. Esbarrando muitas vezes em legislação, a própria questão fiscal que o senhor Astor colocou aqui, hoje é renúncia de receita, então não se permite mais. Mas tem outras maneiras, principalmente na parte de dar condições para as empresas, dar infraestrutura para as empresas trabalharem, que tem que ser levado em consideração. A questão que se tem de criar ambiente para a área industrial com infraestrutura, isso é permitido na legislação. Hoje você tem que fazer um leilão dos lotes, mas, vamos fazer. Vamos realmente colocar essas empresas para funcionar, porque isso vai gerar transação. Eu, há muitos anos, tenho falado isso, e não é de agora. Eu quero que a minha empresa cresça, mas para a minha empresa crescer, São Miguel tem que crescer junto. Para a minha empresa crescer, eu tenho que parar de ver o meu concorrente como concorrente e buscar que ele cresça também. Isso nas entidades a gente tem falado, no associativismo em si a gente tem buscado há muito tempo, porque é o caminho para crescer. Se o meu concorrente crescer, eu vou crescer também, porque ele vai gerar mais emprego, porque ele vai gerar... É tudo uma cadeia. Então, nós temos que parar de ver essa questão e isso envolve os governos também, de pensar nos planos do governo. Eu participei essa semana da reunião da CAT e quem assumiu agora a Secretaria de Desenvolvimento no Estado falou isso, que os governos têm que parar de pensar em plano de governo e pensar em plano de Estado, plano de desenvolvimento geral. Se for para ele ou para quem vem depois, ou em crescer. Que isso vai trazer reflexo a longo prazo para todo mundo, como o senhor Astor colocou. Uma situação que lá antigamente foi pensado dos aviários, está dando retorno até hoje. E o senhor Astor foi muito feliz em colocar também que o investimento muito importante foi feito, foi muito criticado. E nós temos uma postura na nossa cidade, historicamente, de criticar muito o que se busca fazer. De procurar muito as coisas erradas e não ver o que se pode trazer de benefício. E a gente tem que mudar um pouco isso. Tirar aquela visão na política ou em todas as outras situações, tirar aquela visão do pensar para si, porque a gente só vai, cada um se desenvolver, se o todo crescer. Não é sustentável uma empresa se desenvolver sozinha.
porque o que está hora agora que sustenta ela vai morrer. Então tem que ter o crescimento do todo, tem que ter o crescimento da cidade como um todo, e aí todo mundo entra nesse ciclo de prosperidade, nesse ciclo bom, que é o que a gente busca. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Um dos pontos importantes que se debate no período pré-eleitoral é qual o modelo, qual digamos assim, o básico para a escolha de um secretário de desenvolvimento econômico de um município, principalmente aqui no nosso caso de São Miguel do Oeste. Algumas teses defendidas é de que esse cidadão, esse profissional que seja indicado, tenha livre trânsito e ser identificado com o comércio, a indústria, a prestação de serviços, com farto conhecimento, para ter poder de fogo em qualquer rodada de negociação, aqui ou fora. Porque, de repente, um indicado político, por mais boa vontade que ele tenha, mas se ele não estiver bem preparado, se ele não estiver consciente do que é os projetos que podem determinar o desenvolvimento de um município que nem o nosso, ele pode ter dificuldade para falar com algum empresário, por exemplo, da própria linha aérea. Vou ficar na linha aérea, que já foi o tema do assunto aqui. De repente, ir lá falar com o magnata do transporte aéreo, e como é que vai sentar em igualdade de condições se ele não tem um preparo adequado? Aí eu pergunto, vocês entendem que o futuro secretário da área econômica deveria ter o aval, pelo menos o aval, das entidades empresariais constituídas do município? Começamos pelo Astor agora. Bom, Serginho, internautas e parceiros aqui presentes, eu acho que, de certeza absoluta, qualquer pessoa que vá tocar uma secretaria ou vá assumir a direção de qualquer entidade, ela tem que ter fundamento com relação à realidade dessa entidade ou dessa secretaria. Nós fomos olhar, por exemplo, o governo federal, ele nomeou muitos ministros técnicos, e a gente está vendo o sucesso do trabalho desses ministros. E assim, eu acho que tem que ser a nível estadual e tem que ser da mesma forma a nível municipal. Eu acho que a pessoa que vai assumir a Secretaria de Educação, ela tem que conhecer profundamente educação. A pessoa que vai assumir a Secretaria da Saúde, ela tem que conhecer profundamente saúde. E a pessoa que vai assumir Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolvimento industrial, comercial e de serviços, ela tem que ser realmente uma profunda conhecedora desta área. Ela tem que se identificar com os empresários dessa área, com as pessoas dessa área, e tem que ter realmente condições de discutir assuntos da área em qualquer esfera, seja isso com autoridades federais, estaduais, municipais, em qualquer situação. Então, acho que tem que ser realmente pessoas técnicas e preparadas dentro desse setor. Eu vejo que a prefeitura, o prefeito, ele tem uma dificuldade muito grande em conseguir pessoas capazes, porque existe o problema da remuneração dos secretários. Quando eu soube, e quando eu fico sabendo dos salários que recebe um secretário, fica realmente difícil ter uma pessoa altamente competente com os salários que a prefeitura está pagando. Então, eu acho que ali deveria haver uma revisão nesse sentido. Eu não sei, Javier e Pensani,
Sérgio, se isso depende de aprovação da Câmara Municipal, ou do que provavelmente sim, mas eu acho que nós deveríamos trabalhar nesse sentido para que houvesse uma melhor remuneração e que, com isso, a gente conseguisse colocar em cada setor pessoas realmente competentes. Eu acho que a habilidade política elas têm que ter, que elas vão estar trabalhando no órgão público, mas elas não podem ser essencialmente políticas, elas têm que ser técnicas, além de ter, claro, o ginga política. Javier, tua opinião? Com certeza, a pessoa que vai assumir uma secretaria dessas tem que ter um conhecimento da área, até para saber onde lidar, o que fazer, como trabalhar. Tem que ter um foco realmente muito grande na área em si, para buscar esse desenvolvimento e uma visão de futuro. Para saber quem buscar, quais as oportunidades que estão surgindo, como que isso está acontecendo. Além de, com certeza, uma habilidade muito grande de negociação. Até porque, historicamente, a própria legislação amarra muito e o recurso destinado para investimento nessa área é muito pequeno. Agora, recentemente, que a gente teve uma mudança aí nos financiamentos que tem saído e tal, e tem incrementado um pouco o caixa da secretaria. Como eu disse, eu tenho acompanhado isso há muito tempo. Nós chegamos a ter épocas que o recurso destinado à secretaria não pagava a folha da secretaria. Como é que você vai fazer um investimento? Como é que você vai buscar algo novo? Então, tem que ser uma política não só da secretaria em si, mas uma política realmente do governo que vai estar comandando e investir no setor. A gente sabe que o recurso é pequeno, porque a legislação amarra muito o percentual para a saúde, para a folha, para a educação e tal, e sobra pouco nesse bolo aí mas que se tenha foco realmente em trabalhar essa área. E como o senhor assessor colocou, é uma dificuldade muito grande de achar pessoas com esse perfil pela remuneração. O empresário não vai largar a sua empresa para ir lá, passar o tempo inteiro lá e abandonar a sua empresa. E aí, nessa situação, eu entro um pouco numa visão aí que muitos empresários têm. Eu preciso ter alguém competente, eu vou pagar por isso. Na minha empresa, se eu quero alguém com um diferencial, eu vou pagar por isso. E aí, não é a realidade. Realmente, a questão de salários, secretários e tal, até por conta de toda essa situação aí de amarração legal, não atrai uma pessoa para isso. A maioria das pessoas que vão lá, ou são colocadas lá e não tem ligação, ou realmente querem fazer alguma coisa e vão mais por vocação do que por retorno. O retorno financeiro é bem pequeno normalmente. Mas devemos buscar, de repente, incrementar isso. Muda tudo e aí sobe bastante possibilidade de gasto da administração, mas a gente precisa de pessoas competentes, pessoas da área, pessoas que tenham ligação realmente com o setor, porque senão ela não vai nem saber como trabalhar, o que buscar e por aí vai. Pelo que o Astor e o Javier colocaram, Cristiano, está claro que a dotação orçamentária, digamos assim, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é baixa, partindo do princípio que é baixa. O vencimento, o salário do secretário não é condizente para atrair um titular da pasta altamente qualificado. Tu acha que tem como resolver isso, que o lazer é importante, a saúde, a educação são prioritárias, mas o desenvolvimento econômico hoje é uma das pastas mais importantes de um governo? Com certeza, a Serginho é uma das mais importantes e para nós empresários é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, comentamos aqui, acho que o Astor comentou que um salário maior, talvez, ou coisa parecida, mas a gente sabe que se mexer no secretário, todo mundo vai querer. Aí tu vai ter que ajustar
a casa, deu 20%, é 20% também, né? Então, a coisa é complicada. O que nós temos? Muitas vezes temos lá uma pessoa, ele tem que conhecer o setor, mas conhecer os outros, ele tem que se dedicar àquilo lá, corpo e alma. Agora, se for uma indicação política, porque ajudou a fazer campanha, porque ele foi na esquina, sacaneava dentro do partido do prefeito eleito, nós estamos perdidos. E aqui entre nós já tivemos casos aqui que, vamos falar o presidente, claro, secretário, foi uma desgraça, digamos assim. E eu acho que nós, empresários, não precisávamos ter tido aquele tipo de secretário, né? Só para dar um exemplo, outro aqui, que não é muito. Quando o Valar assumiu, acho que o primeiro mandato dele, se eu não me engano, ele colocou o secretário de Indústria e Comércio, o ex-presidente do Sindicato Laboral. Nós já tínhamos várias divergências entre o setor, ele me coloca, turma, não dá. Eu acho que, com todo respeito aos candidatos que vão agora, ao futuro prefeito eleito, eu acho que o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico tem que ser indicado pela classe empresarial. E daqui um pouco, com todo respeito, ele vai ter que ir lá trabalhar meio amor à camisa, porque ele sabe que o salário é pouco, é que nem nós fizemos nas entidades. Se fosse para, né, tem muitas vezes que nós temos que puxar do bolso, porque nós assumimos o cargo e nós temos que estar na frente disso, temos que estar presente, né? Então, eu acho que são detalhes aí que a gente tem que rever isso aí se nós queremos ter sucesso nas empresas da nossa região. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Vamos para mais um intervalo, em seguida retornamos. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bici Sport Caron, bikes adulto e infantil, patins e skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bici Sport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bici Sport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação,
promove novas formas de comunicação em curtas distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, 18 horas e 30 minutos, enfocando aspectos relacionados ao pleito eleitoral e, logicamente, enfocando temas diferentes. Semana passada, a gente enfocou bastante a participação do jovem na eleição e hoje estamos vendo, sob o ângulo da classe empresarial, o que esperar das eleições deste ano. E nesse terceiro bloco, vamos falar sobre dados econômicos. Alguns dados econômicos atualizados, fornecidos pela Secretaria Estadual da Fazenda, revelam que São Miguel do Oeste vem sofrendo uma queda assustadora em sua arrecadação. Vem numa decrescente preocupante. Os números do movimento econômico dos municípios são oficiais e servem de indicadores para fixar as receitas do ano seguinte dos municípios. Analisando os números do movimento econômico, concluímos que as perdas de São Miguel do Oeste de 2018 para 2019 chegaram a 40 milhões por mês, o que não é pouco dinheiro. Em 2018, São Miguel do Oeste alcançou uma arrecadação de 795 milhões, com um índice de 0,4168. O município ocupava a terceira colocação de Chapecó para cá, atrás somente de Itapiranga, que arrecadou nesse mesmo ano 863 milhões, para um índice de 0,4701. E de Maravilha, que alcançou 848 milhões para um índice de 0,4389. Um ano depois, ou seja, em 2019, a arrecadação de São Miguel do Oeste caiu para 755 milhões, para um índice de 0,3856. Infelizmente, segundo os dados oficiais, o município polo do Extremo Oeste despencou de terceiro para quinto lugar, ficando atrás também de Pinhalzinho e São Lourenço do Oeste. Pela ordem, em primeiro lugar ficou Maravilha, com 932 milhões, Pinhalzinho em segundo com 851 milhões, São Lourenço do Oeste em terceiro com 849 milhões, chama a atenção a evolução de São Lourenço, Itapiranga em quarto com 842 milhões e em quinto lugar São Miguel do Oeste com 755 milhões. Posto esses números, e diante desse cenário de declínio econômico de São Miguel do Oeste, como a classe empresarial observa a atuação do poder público em termos de política para o setor em especial, aquilo que nós já comentamos, a área industrial, e como mudar esse retrato, como mudar essa questão, porque é preocupante mesmo essa queda, ela é acentuada e ela vai se refletir até na política de investimento do próximo governo. Começamos pelo Javier. Serginho, essa questão da queda de São Miguel do Oeste frente aos demais municípios, a gente já vem debatendo nas entidades e buscando soluções há muito tempo. E realmente a gente tem visto que só muda-se isso através do que eu coloquei antes, de buscar oportunidades, do que realmente o Sr. Astor até colocou, o que tem a ver com a nossa região aqui, o que realmente pode se fazer. Isso aqui, essa mudança, por que o pessoal está indo para os outros municípios? Porque lá está tendo atrativos, lá está tendo uma facilidade maior, lá está tendo uma estrutura melhor e lá também tem uma situação em que a cultura tem sido diferente. A cultura do fazer, eu tenho acompanhado mais de perto essa evolução de São Lourenço e de Maravilha. Elas se dão muito
ajudando, mas muito porque os empresários e a população quiseram crescer. Quiseram se unir em empreendimentos, fazer realmente crescer. Juntos-se 3, 4, 5 empresários, cria algo novo. Como foi citado antes, empreendimentos maiores, não se cria um empresário sozinho. Ou então ele vai demorar muito para isso acontecer, porque ele vai engatinhando até chegar lá. Então, nós temos que mudar essa cultura e também mudar a cultura de começar a jogar pedra em qualquer coisa nova que surja. A gente tem uma dificuldade grande nesse sentido, tanto em quem começa a despontar aqui e parece que se tem um coronelismo aí, uma questão de não deixar o outro crescer porque eu quero ser mais. E isso São Miguel tem muito forte ainda, de botar em prática e não deixar crescer. Então eu acho que cabe ao poder público facilitar. Fora isso, buscar oportunidades, buscar coisas novas que possam acontecer, mas cabe muito a nós. Cabe muito a nós realmente criar na nossa população uma cultura de crescimento conjunto. De não ver aquilo que a gente trabalha nas entidades, no nosso associativismo, do crescer todo mundo junto. Cabe muito nisso, que só assim São Miguel vai mudar. Eu acho que a mudança do poder público passa por uma mudança cultural das pessoas também. De querer crescimento, de não olhar o outro do lado que está crescendo, vou derrubar ele. Não, vou crescer junto, vou inovar também, vou fazer também. Então, a gente está numa zona, surge muita situação aí que o próprio empresário diz, eu não quero, não vou sair da minha zona de conforto aqui, não vou mudar. Se entrar alguém novo aqui, eu vou ter que mudar a minha maneira de trabalhar. Vamos mudar, vamos crescer. Vamos realmente dar oportunidade para que a coisa aconteça. Crestani, acredito que é por aí, poder público e classe empresarial tem que usar da mesma linguagem, com certeza. Mesmo discurso? Com certeza, Serginho. Eu acho que nós temos que agrupar e não dividir. Mas você citou dados 2018, 2019, e vamos ser francos aqui. Eu acho que não podemos ser pessimistas. A 2020 serão piores. Piores, sim. Serão piores. Né? Mas daí tem um motivo, né? Ninguém gostaria de ouvir isso e coisa. Mas só para citar aqui, digamos, alguma coisa. São Lourenço do Oeste em terceiro lugar. Quem? O Javier conhece bem, diz o outro, a Paraty lá também, o que eles cresceram, o que eles estão agregando, trouxeram toda a linha da Kellons ali, que é tudo produto de grande giro e de valor agregado. Eu não estou bem a par de Pinhalzinho Maravilha, o que as indústrias desenvolveram, digamos, mas não será surpresa se o ano que vem a Paraty será a primeira da nossa região aqui, porque eles agregaram muito. Pode ver que eles estão buscando pessoas em todas as regiões aí, eles estão buscando pessoas para trabalhar com eles. Além de toda a parte informática que eles estão informatizando, entra linha nova, às vezes com os mesmos colaboradores, somente preparados para essa área, né? Então, eu acho que nós vamos ter um bom diferencial ali também. Um detalhe, Javier, pegando o teu cartucho ali de empresas, enfim, né? Muitas vezes, sabe, o pessoal está naquela, não, esse horário não dá, chega e diz, esse horário não dá, e coisa parecida. Então, eu não quero abrir, por exemplo, mas eu não quero que o concorrente abra. Esse é o pior detalhe que nós temos, esse tipo de coisa. Eu não quero, mas não quero que o meu vizinho... Eu faço o meu horário, se dentro das normas, digamos assim, né? Se o outro vier, tudo bem, se não, né? Mas o que está na cabeça? Eu não quero, mas não quero que o outro faça também. Eu acho que nós estamos totalmente no caminho errado. Outro detalhe, eu acho que nós temos que dar condições para a região, que não adianta nós sermos um município, digamos, forte, e ao redor de nós está toda a pobreza. Ali, daqui um pouquinho, o reflexo vai ser para nós, para a própria empresa, para as próprias empresas, para a própria cidade, né? Então, eu acho que nós temos um todo aí para andar. Caso a prefeitura aumentar, até o Astor está bem por dentro do setor, eu acho que hoje não dá para admitir 2 anos,
2 anos e meio para aprovar um loteamento, para aprovar não sei o quê, para depois para liberar um prédio de apartamentos ou coisa parecida. Turma, se aprovou um loteamento num ano com 6 meses, sem burlar a lei, digamos assim, o prefeito vai estar recebendo valores um ano e meio antes, que está pondo dinheiro no caixa. Então ele tem meios em casa e a própria, como é que diz o grupo, às vezes dificultando isso, dificulta o empresário e não entra o dinheiro para a prefeitura, né? Astor, o que tu tem a dizer sobre esses números? A situação realmente é preocupante e volto a repetir nessa tecla. Teria que ter o mesmo discurso, a mesma linguagem, poder público e empresários? Bom, eu penso o seguinte: o problema, quer dizer, o motivo do nosso estarmos despencando, a culpa não é só de uma entidade ou de uma administração. Eu acho que nós estamos colhendo os frutos de várias administrações que, de repente, não têm cuidado o setor produtivo com a devida atenção. Eu me lembro quando nós perdemos Atipães, por exemplo, para o Paraíso, quando nós perdemos a Visão Móveis para Bandeirantes, quando nós perdemos Cláudia Pizzas, quando nós perdemos o Vicente. Foram em outras administrações, não foi nem na administração do Wilson, mas eu acho que tudo isso depende um pouco da importância que o administrador dá para esse setor, mas depende também, Javier, da comunidade como um todo. Então, eu conheço um pouco a realidade de Maravilha, conheço também de Pinhalzinho, um pouco de São Lourenço e mais ainda de Itapiranga. E eu acho que em todas essas cidades se dá uma importância muito grande para o setor industrial e para o setor agrícola. Itapiranga é um exemplo de agricultura. E Pinhalzinho, Maravilha e São Lourenço têm se destacado no incentivo realmente à indústria. Então, esse é o impulso que esses municípios estão dando no seu movimento econômico. O apoio ao setor industrial. Eu sempre tenho dito que a indústria arrasta o comércio e arrasta os serviços, e por isso tem que realmente ser bastante incentivado. Não porque eu sou representante aqui do setor industrial, eu sou representante do setor produtivo como um todo, mas eu acho que a indústria puxa os demais setores, leva os demais setores a crescerem junto com ela. Então nós temos aqui 4 municípios à nossa frente, com praticamente a metade de população da nossa. Se nós formos ver, Maravilha tem um pouquinho mais da metade da nossa população. Pinhalzinho da mesma forma, São Lourenço um pouco menos ainda, Itapiranga menos ainda. E estão à nossa frente no movimento econômico. Então, eu acho que realmente a próxima administração ela tem que se preocupar fortemente com isso. Se preocupar com o setor industrial, se preocupar com o setor agrícola e nós darmos realmente uma alavancada muito forte no nosso movimento econômico. Acho que está surgindo uma oportunidade, por exemplo, da ampliação da parte de abate de suínos. É um setor que está em forte crescimento. A JBS ela está tentando duplicar o seu abate, mas ela precisa de granjas, ela precisa de fornecedores. E aí vem, eu acho, que a importância das administrações, ou da administração, no sentido de incentivar.
Porque uma granja, assim como um aviário, uma granja de suínos, assim como um aviário, isso reflete no movimento econômico logo em seguida. Imediato. Quase imediato. E com isso, a indústria vai ter mais matéria-prima, a indústria vai aumentar a produção. Então, claro que com isso vai crescer o nosso movimento econômico. Então, eu acho que é toda uma cadeia da qual o futuro prefeito vai ter que se preocupar muito fortemente. Senão, realmente, nós vamos continuar sendo uma cidade polo em alguns outros, de alguma outra forma, mas não no sentido econômico. Nós vamos perder economicamente para outras regiões. Acho que nós temos uma cidade muito bonita, nós temos um comércio diversificado, nós temos serviços de boa qualidade em vários setores, mas nós estamos com um movimento econômico baixinho em função, eu acho, que da falta nossa de indústrias e isso por um pouco por falta de pegando um gancho dessa, e as administrações parece que elas não têm essa percepção que o incentivo nos setores produtivos vai dar mais dinheiro para a prefeitura. Claro. Vai dar retorno direto para eles e eles vão ter mais condições de fazer as outras ações. Então, seria prioridade para que eles trabalhassem para que eles também tivessem mais recursos para poder usar. Também essa é a minha visão. Só mais um cartuchozinho, então. Se vocês lembrarem, o ex-proprietário da Paraty, o seu Ângelo Fantin, ele foi vice-prefeito de São Lourenço na época, e na empresa dele, ele determinou que caminhão que estivesse vazio tinha que estar dentro do pátio da fábrica. Isso aqui não vai dar nada. O cara tem que morar em São Lourenço, porque se é de Beltrão, tem que levar o caminhão lá e voltar de carro, coisa parecida. Ali ajudou o quê? Os postos de combustíveis, oficina, fábrica de furgões, que lá existia, as residências, ele vai residir lá. Então só veja uma pequena atitude que ele teve, sem prejudicar ninguém, digamos, né? Quer ter o caminhão aqui, caminhão vazio tem que estar dentro da fábrica. Pronto! Veja o que repercutiu isso, está aí os frutos agora. Ele já foi, mas os frutos estarão aí. Assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Eleições 2020 JRTV Debate. Nossos sinceros agradecimentos ao senhor Astor Kitts, vice-presidente da Fiesc e presidente do Conselho das Entidades Empresariais de São Miguel do Oeste, ao Javier Centenário, vice-presidente para o Extremo Oeste da Associação Catarinense de Supermercados, ACATS, e ao senhor Francisco Crestani, vice-presidente de Finanças da FEComércio de Santa Catarina. 3 empresários aqui da cidade de São Miguel do Oeste, empresários de alto conhecimento, e teceram aqui comentários, analisaram temas palpitantes e creio, tenho absoluta convicção de que muito do que a gente falou aqui hoje deve ser aproveitado, pelo menos deveria ser olhado com muito carinho pelo próximo governante do município de São Miguel do Oeste. A eleições 2020 JRTV teve um oferecimento de Conac Empreendimentos, Patrimonial Segurança, Bici Sport, Caron, Florestal JP, MK Telecom. Mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados e estamos desejando a todos uma boa noite, um bom final de semana e até sexta que vem.
Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bicisport Caron, bikes adulto e infantil, patins de skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bicisport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bicisport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão.